luz aí, por favor. Queridos, coisa boa estarmos na presença desse Deus nessa noite, para lermos sua palavra, para aprendermos com a mesma. Queria que nessa noite, creio que Deus ele vai falar aos nossos corações de uma forma poderosa. Queridos, eu estou com vocês numa sequência de mensagens acerca da carta escrita aos Gálatas. Hoje, propriamente, eu deveria estar entrando no capítulo 2 e abordando com vocês esse capítulo. Porém, eu não vou trazer hoje o conteúdo da carta aos Gálatas, porque, sinceramente, essa semana para mim foi bem corrido. Teve uma rodada de negócio que está acontecendo ali no Moda Center, e o meu tempo ficou bem curto para poder assim estar preparando o assunto. Eu não quero desprezar ou trazer um conteúdo que não seja no nível qual nós estamos tratando. Então eu quero hoje trazer uma palavra à parte da série, tá certo? E próxima semana, em nome de Jesus, nós estaremos retornando com a epístola que Paulo escreveu aos Gálatas. Então hoje, abra a tua Bíblia, eu quero que você abra em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, eu quero ler com você esse texto. Nós iremos ler a partir do versículo 35. Jefferson. Ah, tá. As luzes, brincadeira. Pega um banquinho e vem dedilhar aqui. Isso. Marcos capítulo 4, versículo 35, eu quero ler com vocês, que vai nos dizer: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que o vento e o mar obedecem? Queria que nesse momento nós curvássemos nossas cabeças. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Gostaria que nesse momento nós falássemos um pouco. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse lugar. Que nessa noite o Senhor encontre lugar nos nossos corações. Que nesta noite a Tua palavra ela venha como uma espada afiada, dividindo juntas e medulas e falando ao mais profundo do nosso ser. Fala conosco nessa noite.
não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Aqui nós estamos como filhos que sentem a grande necessidade de poder ouvir a voz do seu Pai, a voz do seu Criador. Então fala conosco. Queremos ouvir tua doce voz no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso entendimento, no mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Queridos, essa passagem é uma passagem que eu acho ela extraordinária, porque se você ler a partir do versículo 35, você vai perceber que Jesus ele teve um dia bem exausto. Ele passou um dia ensinando os seus discípulos na beira do mar, na beira daquele lago. Contou-lhes várias parábolas, vários ensinamentos. Já no cair da tarde, no finalzinho do dia, Jesus, ele já cansado de todo aquele momento, já cansado de todo o enfado físico ali, cansado pelo o enfado físico, Jesus naquele momento ele retira-se, chama os discípulos, ele entra dentro do barco, e ali o texto é bem claro, bem enfático, quando nos diz que ele adormece dentro do barco. Ele simplesmente pega no sono dentro do barco. E o texto bíblico ele é bem categórico quando ele nos diz que uma grande tempestade, ventos fortes começaram a dar contra aquela pequena embarcação. Os discípulos começaram a perceber que o barco estava enchendo de água, mas o cansaço físico de Jesus era tamanho, era tão grande, que por mais que o barco balançasse, por mais que a água o molhasse, ele não acordava. Ele simplesmente permanecia dormindo dentro do barco. Chega uma hora que os discípulos, incomodados pelo fato de Jesus não estar se acordando, pelo fato de aquela tempestade não acordá-lo, os discípulos de uma forma meio que desesperada, eles acordam o Senhor e eles vão usar a seguinte expressão: mestre, não te importa que perecemos? Eles simplesmente não chamaram Jesus de uma forma: mestre, Jesus, ei, acorda. O termo no original traz a ideia de desespero, de pânico, como se ele estivesse balançado de Jesus e: Senhor, mestre, acorda, não te importa que nós iremos morrer? E naquele momento Jesus ele acorda, igual nós nos acordamos, meio, o que está acontecendo? E ele estende sua mão e ele direciona-se ao mar e diz: aquieta-te mar, aquieta-te vento. E tanto o mar como o vento, ele imediatamente ele obedece à voz do Senhor. Instantaneamente, aquela grande tempestade ela é acalmada, aquele grande vendaval ele é acalmado através de uma ordem direcionada, de uma ordem dada pelo Filho do Criador do Universo, pelo próprio Deus. Essa história é uma história muito bela, porém, naquele momento os discípulos eles ficaram pasmos diante daquela situação e eles começaram a perguntar um ao outro: que homem é esse? Quem é esse que se encontra conosco, que o vento e o mar lhe obedecem? Cara, essa história ela nos ensina algumas lições. Eu gostaria de compartilhar essas lições com vocês. Quando eu leio esse texto, quando eu leio essa narrativa bíblica, quando eu leio essa narrativa histórica, eu aprendo algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo é que o fato de estarmos com Jesus não quer dizer que estaremos imunes de passarmos por grandes tempestades. O fato de termos Jesus no nosso barco não quer dizer que nós não iremos passar por grandes tempestades, por grandes tribulações, por grandes adversidades. Mesmo Jesus estando conosco, a grande realidade
é que nós passamos, é que nós enfrentamos, é que muitas vezes nós nos deparamos com situações as quais aparentemente parece que de fato nós iremos perecer. Certo dia, conversando com um amigo, e ele está passando um processo bem complicado na vida dele, e ele, um menino de muita fé, mas diante das grandes adversidades, diante dos ventos fortes que vêm sobre a vida dele, o que está vendo, ele começou a questionar: será que de fato Deus está comigo? Se Deus está comigo, por que é que está sobrevindo? Por que é que me está sobrevivendo? Por que é que está me vindo tantas adversidades? Por que é que as ondas têm batido tanto contra o meu barco? Por que é que os ventos estão tão fortes? Por que é que a situação aparentemente parece que vai sair do controle? E nós conversando ali, tendo uma conversa, eu disse: cara, a grande verdade, a grande realidade é que até mesmo nos projetos que Deus está presente tem adversidades. Até mesmo dentro dos planos de Deus nós passamos por grandes adversidades. O fato de Deus estar conosco não quer dizer que nós não iremos enfrentar adversidades. Se você ler Josué capítulo 1, o Senhor chega para Josué depois que Moisés morre, e Deus olha para Josué e diz: olha, Josué, ser forte e corajoso, porque eu serei contigo, e aonde você colocar a planta do seu pé, a vitória será sua. Não foi um profeta que se levantou, foi Deus quem falou com Josué. Aí eu lhe pergunto: o fato de Deus ter garantido que estaria com ele fez com que as adversidades não viessem? Grandes foram as adversidades, grandes foram as dificuldades, grandes foram as provas que Josué enfrentou. Mas sabe qual é a diferença? É que as provas sobrevieram, é que as tempestades sopraram, mas o fato de Deus estar presente com Josué lhe garantiu a vitória. Muitas foram as dificuldades, grandes muralhas, rios, e quando aparentemente ninguém parava, Josué, 7 reis se reúnem, e ele se reúne com um único objetivo: de parar, de imobilizar, de impossibilitar que Josué continuasse prosseguindo, conquistando aquilo que Deus tinha prometido. Se nós pudéssemos hoje, no século 21, se nós tivéssemos o poder de ressuscitar Josué, e nós fizéssemos uma live com ele hoje, e perguntasse: Josué, nos fala como foi, eu tenho certeza que vai ter momentos que ele vai dizer: Paulinho, teve momentos que parece que Deus não estava conosco. As adversidades eram tão ferrenhas, tão grandes, parece que tinha momento que nós iríamos perecer. Porque nós temos que aprender isso. O fato de Deus estar conosco não quer dizer que nós não iremos ter provas. Não quer dizer que não vai vir adversidades. Não quer dizer que não vai vir tribulações, dificuldades. Vem. A maior mentira pregada nos púlpitos de algumas igrejas é que venha para Jesus, seus problemas vão acabar. A grande realidade é que não acaba. Em alguns casos aumenta. Em algumas situações multiplica-se os problemas. Na igreja primitiva, quando alguém dizia: eu aceito Jesus como Senhor, isso era um problema, não era uma solução. Porque aquela pessoa passava a ser perseguida, passava agora a ser objeto de ira daqueles que tinham poder em suas mãos. Agora, recentemente, até fui marcado por Elton, porque na Coreia do Norte, não é isso? Na Coreia do Norte foi descoberta uma igreja subterrânea. O que é a igreja subterrânea, pastor? Na Coreia do Norte não pode se falar de Jesus. Na Coreia do Norte não pode ter essa reunião que nós estamos aqui. Mas existem crentes lá. Só que eles se encontram escondidos dentro de cavernas, dentro de buracos. E foi descoberto esse mês de março uma igreja subterrânea. E o poderio do exército do governo foi lá e executou todos os cristãos. Matou todos os cristãos. Mas eles eram crentes.
Mas eles estavam com Deus no barco. E por que morreram? Porque a grande realidade é que nós passamos por adversidades. A grande verdade é que nós enfrentamos provas no nosso dia a dia. Não foi diferente com esses discípulos. Os discípulos já tinham visto Jesus realizar muitos milagres. E agora Jesus está no barco. E eu acredito que eles conversando entre eles, imagino eu, estou apenas aqui supondo, imaginando. E eles conversando, aí o vento começa a soprar. Eles remando ali o barquinho. Remando o barquinho, de repente a água começa a entrar dentro do barco. Aí alguém acorda Jesus, não, deixa, daqui a pouquinho ele se levanta. Aí passa mais uma hora, acorda, não, deixa, daqui a pouco ele levanta e bota tudo no seu devido lugar. Mas a situação foi se agravando ao ponto deles realmente perder a esperança, deles perder a fé, deles acreditarem que de fato iriam perecer. E eles perdem o controle da situação e dizem: Senhor, me socorre, não te importa que nós iremos perecer. Quando eu leio essa história, eu aprendo isso. Você que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você passa por adversidades. E talvez você esteja em crise, talvez você tenha chegado aqui em crise também. E talvez se questionando e talvez perguntando: mas se eu estou com Deus, por que é que os problemas vêm? Se eu estou na igreja, por que os problemas vêm? Porque você não deixou de ser um ser humano. Você não foi transladado, você não foi arrebatado dessa terra. Você continua em um corpo físico. E Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas suportai tudo com bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Então nós temos que entender que mesmo diante de grandes adversidades, mesmo diante de grandes provações, mesmo diante de grandes tempestades, ventos fortes, nós temos que entender que Deus está no controle, ou que Deus está no barco conosco. Mas eu não estou vendo Ele, mas Ele está. Outra verdade que temos que entender: cristianismo não é sinônimo de sensações. O que nos motiva a estarmos aqui não é a sensação, não é o sentir, mas é o intelecto, é a razão. Eu entendo que há momentos no culto, há momentos na oração que é bom sentir Deus. Mas nem sempre nós iremos sentir Deus no culto. Nem sempre no momento secreto, no lugar de oração, nós iremos sentir Deus. E pelo fato de eu não estar sentindo Deus, isso quer dizer que Deus não esteja me vendo? Isso quer dizer que Deus não está presente? Não. Porque nem sempre é emoção. A fé, ela é construída em cima do intelecto. A fé, ela é construída em cima da razão. Eu mesmo não sentindo, eu mesmo não vendo, eu tenho que crer, eu tenho que ter certeza absoluta que o meu Deus, Ele é um Deus onipresente, onisciente, e estar me vendo naquele momento que eu estou clamando a Ele. As lágrimas derramadas não estão sendo esquecidas, mas Ele está contemplando cada uma delas. Nós temos que ter essa mentalidade, entendermos que a nossa fé não é pelo sentir, mas é pela razão, pelo entender, pelo compreender que Deus está nos vendo todo o tempo, o tempo todo, haja o que houver. Porque senão, às vezes a gente não sente e a gente acha que Deus não está presente. Então passamos por adversidades, passamos por provas, porque você não está imune de provas. Jesus, em lugar nenhum das Escrituras, Ele disse: vinde a mim, os teus problemas vão acabar. Não existe esse texto nas Escrituras. Sinto muito lhe dizer isso. Talvez você procure na igreja a solução para os teus problemas. Jesus tem solução para a tua alma. E dependendo do contexto qual você clame Ele, talvez Ele socorra você. Mas não é a proposta principal do Evangelho. A proposta principal do Evangelho é trazer paz ao meu coração, é garantir vida eterna com Ele. As demais coisas que podem nos acontecer são consequências da bondade e misericórdia dEle. Você está achando que está passando por muita prova? O que dizer dos irmãos que estão na Coreia? O que dizer dos familiares daqueles irmãos que tiveram seus parentes executados porque estavam em um culto como esse? E chega um grupo e tranca todos e mata, executa todos. O que dizer desses irmãos? O que dizer de toda a história da igreja?
de homens que confessaram Jesus e isso tornou-se um problema para eles. Mas esses homens entendiam que cristianismo não é sinônimo de uma vida de abundância e não ter mais problemas. Cristianismo é sinônimo de uma vida com Deus. E mesmo diante das grandes adversidades, nós sabemos que Ele está nos vendo. E se Ele quiser, Ele se levanta e de fato Ele diz: acalma-te vento, acalma-te mar. Então eu entendo isso. Eu entendo que não há, pelo fato de estarmos com Cristo, isso não quer dizer que nós não iremos passar por adversidades. Se alguém te falou isso, te enganou. Se você ouviu essa mensagem, ouviu uma mensagem que te enganou, que te trouxe uma falsa informação. Porque na vida a qual vivemos, passamos por adversidades. Seja você super crente ou não, passamos por adversidades. Mas eu aprendo uma grande lição, uma segunda lição nesse texto. Eu aprendo em segundo lugar, que não existe tempestade que resista ao poder de Deus. Não existe tempestade que resista ao poder de Deus. Quando os discípulos disseram: mestre, acalma-te, mestre, levanta-te, Jesus olhou para o mar, estendendo suas mãos, disse: tempestade, chega. Vento forte, olha, chega. E o texto é bem claro, é bem categórico quando nos diz que veio a paz, veio a bonança. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, da mesma forma que eu te afirmei que o fato de você estar com Cristo não te imuniza de você enfrentar por adversidades, mas o fato de você estar com Cristo te traz uma grande segurança. Porque o fato de você estar com Cristo nos traz a segurança que tempestades grandes, ventos fortes não podem permanecer, não podem resistir a uma ordem dada por Ele. Se Deus de fato Ele resolver se levantar em prol do meu problema, do teu problema, da tua causa e da minha causa, não existe nada que permaneça diante de uma ordem dada por Ele. Seja doença, seja problemas financeiros, seja problemas conjugais, qualquer que seja a esfera a qual você esteja precisando de um auxílio de Deus, eu quero te dizer: não perca a fé, não perca a esperança. Alimenta o teu coração, crendo que por certo Deus irá se levantar em prol da tua causa. Eu gosto muito do texto quando um homem estava com o seu servo doente em casa. E ele chega para Jesus e diz: mestre, o meu servo está doente em casa. Manda apenas uma palavra tua, Senhor, e ele ficará curado. Senhor, não precisa o Senhor ir visitá-lo, manda apenas uma palavra, porque tu tens poder, tu tens autoridade para reverter o quadro, tu tens poder para resolver o problema o qual estou enfrentando. É essa compreensão que nós temos que ter. É esse entendimento que nós temos que construir e fortalecê-lo a cada vez mais. É bem verdade que nós enfrentamos por grandes crises, grandes adversidades, mas nós temos que ter sempre a certeza absoluta que Deus tem o poder. E se Ele usar de misericórdia, se Ele ouvir o nosso clamor, basta apenas uma palavra, basta apenas uma ordem, basta apenas uma direção dEle, para que de fato o vento se acalme, a tempestade diminua e o nosso barco prossiga em direção ao alvo, o qual nós tanto desejamos. Então tenha essa consciência. Eu não trouxe você aqui, ou você não veio aqui hoje apenas para ouvir que de fato passamos por adversidades, passamos. Mas se Deus quiser, Ele nos livra dentro do problema. Se Deus quiser, dentro da adversidade, Ele nos livra. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós encontramos Daniel sendo jogado dentro de uma jaula com leões. E no outro dia o rei, que agradava-se de Daniel, mas foi obrigado a cumprir um decreto que ele tinha estabelecido, e não poderia buscar outro Deus naquele período, e pegaram Daniel orando ao Deus de Israel. Então Daniel, ele é lançado dentro da cova dos leões. Porém o rei ali, com o coração temente, disse: Daniel,
o teu Deus irá te livrar. Daniel é colocado dentro da jaula com os leões, para ser executado, para ser morto. Mas no outro dia o rei se levanta e vai lá na jaula e diz: Daniel, o Deus que tu serve te livrou das garras dos leões. E ele vai dizer: meu Senhor me livrou, eu estou vivo, foi dentro da jaula, mas me livrou. Entenda, Deus às vezes não nos livra do problema, mas nos livra dentro do problema. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens na Babilônia, que por não se prostrarem diante da estátua do rei, são sentenciados à morte. A fornalha é aquecida 7 vezes mais, e eles são lançados dentro da fornalha. Os homens que aqueciam a fornalha foram mortos com o calor, com a chama do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado lá dentro. Quando a chama diminuiu um pouquinho, alguém colocou a cabeça, o rei colocou a cabeça e disse: não são 3 que nós jogamos? Porque eu estou vendo 4 passeando no meio do fogo. Porque Deus estava entre eles, protegendo os seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que tem poder, que tem autoridade, e que diante de grandes adversidades, se Ele se levantar, Ele diz: acalma-te fogo, acalma-te leão, acalma-te vento, acalma-te mar. E nós prosseguimos, porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não perde batalha. É um Deus que quando seus filhos de fato pede, suplica, chora, Deus se levanta e ouve o seu clamor. Então não existe tempestade, eu não sei qual é o tamanho. Eu não sei qual é o tamanho da tua dificuldade. Eu vejo vocês aqui, a gente se abraça, alguns a gente conversa em particular, no gabinete, mas outros não. Mas eu sei que todos nós temos grandes adversidades, grandes problemas. Alguns de vocês chegaram aqui hoje com um barco praticamente virando, cheio d'água, dizendo: Senhor, eu vim aqui hoje, mas estou quase morrendo. Os problemas, as adversidades estão me sufocando. Mas eu aprendo uma terceira lição nesse texto. A terceira lição é que, por mais que pareça que está tudo mal, na realidade, Deus está no controle. Por mais que aparentemente pareça que está tudo mal, por mais que aparentemente pareça que nós iremos perecer, a grande verdade é que Deus se encontra no controle das nossas vidas. Os discípulos estavam ali, e na ótica humana deles, eles iriam perecer. Certa vez questionando a razão pela qual Jesus repreendeu-los. É pecado clamar? Não, as Escrituras nos mandam clamar. Então por que Jesus questionou os discípulos? Porque de fato, o clamor dos discípulos não foi aquele clamor dizendo: Senhor, levanta e resolve a situação, porque Tu tens poder. O clamor deles foi: Senhor, não te importa que de fato iremos perecer? Ou seja, no mais profundo do coração deles estavam certos que iriam morrer. Dentro do coração dos discípulos, eles estavam convictos que iriam morrer. Senhor, nós iremos morrer. Ou seja, deu tudo errado, o projeto foi falido. Talvez o Senhor, por ser filho de Deus, vai sobreviver, mas nós estamos perdidos aqui. A certeza dominou-los. Eles estavam convictos que de fato não havia mais possibilidade de sobrevivência. Por isso é que Jesus disse: homens de pequena fé. Não foi pelo fato deles clamar, mas foi pelo fato deles terem absoluta certeza diante daquela situação que iriam perecer. E da mesma forma, muitas vezes nós nos comportamos. Tem horas que nós clamamos a Deus, não é pedindo socorro, é afirmando. Não é dizendo: Senhor, não, a gente diz: Senhor, eu vou morrer, eu estou perdido, para mim não tem mais solução. E diante desse tipo de afirmação que muitas vezes nós fazemos como se fosse oração, aí Deus de fato diz: homens de pequena fé. Por mais que a situação esteja aparentemente fora do controle, ela não está. Por mais que aparentemente pareça que Deus não está nos vendo, Ele está nos vendo. Por mais que pareça que Ele se esqueceu, não se esqueceu.
Porque Ele vai dizer em sua palavra que é impossível. Ele vai dizer: pode porventura uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele? Se porventura esta mãe se esquecesse do seu filho, eu todavia não esquecerei de vós, assim diz o Senhor. Deus não esquece os filhos seus. Deus, na realidade, Ele está atento à realidade dos filhos seus. Para quem é comerciante sabe que janeiro, fevereiro e março desse ano não foi nada fácil. Ou melhor, não tem sido nada fácil. E eu estava conversando com um amigo meu sobre essa crise. Eu disse: cara, para mim está muito difícil. Estou com um monte de contas atrasadas. Mas eu tenho certeza que Deus está no controle. O meu barco não vai virar. No tempo certo Ele vai se levantar e vai dizer: acalma-te, vento, acalma-te, mar. E eu vou continuar calmo, cantando, louvando e glorificando. Só o Senhor é Deus. Porque eu sei que quem está na popa do meu barco, ele pode até estar dormindo, ele pode até estar lá tranquilo, mas Ele está lá. E no momento certo Ele vai se levantar e vai dizer: ei, chega, a vitória vai entrar agora em tua vida. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Nós temos que alimentar o nosso coração. Existem situações as quais tentam roubar a nossa paz. Existem situações que tentam roubar o nosso equilíbrio emocional. Mas há momentos que nós precisamos parar e nós precisamos entender quem é a quem nós servimos, quem é o nosso Criador, quem é o nosso Deus de fato. Houve momentos na vida do povo de Israel, quando foram levados para a Babilônia, diante de tantas percas, diante de um cenário tão escasso, tão pobre, cheio de percas. O profeta Jeremias, que era um homem muito temente a Deus, mas diante daquele cenário, ele vai dizer que a sua esperança tinha se dissipado. Ele olha para um lado, não vê solução. Ele olha para a sua esquerda, não vê solução. E ele diz que a sua esperança estava se dissipando. Mas diante daquele quadro tão danoso, tão perigoso, ele vai dizer: eu preciso trazer à memória alguma coisa que me dê esperança. E ele começa a relembrar a sua memória dizendo: eu sei que o Senhor é bom, e por certo Ele irá se levantar. Eu sei que as suas misericórdias não têm fim. E ele começa a renovar o seu entendimento, o seu coração acerca de quem de fato é Deus. E eu quero que nessa noite você entenda uma coisa. Lembre-se, quantas e quantas vezes você já passou por adversidades, você já passou por prova, e Deus esteve lá dizendo: minha filha, estou aqui presente. E Deus, cara, Deus não é aquele que vem apenas uma vez. Deus, Ele comparece quantas vezes for necessário para socorrer aqueles que clamam, aqueles que pedem, aqueles que choram. Porque a grande realidade é que a lágrima de um justo tem muito poder diante de Deus. Então entenda isso. Talvez você seja os discípulos dentro do barco. Talvez você tenha chegado aqui hoje e você estava de fato remando, mas dizendo: Senhor, não vou muito longe desse jeito. Mas eu quero que você ore. Só que você não vai orar com o seu coração dizendo: estou perdido. Você vai orar dizendo: Senhor, eu sei que Tu estás no controle de tudo. Pai, eu sei que o Senhor não abandona um filho seu. Pai, eu sei que o Senhor tem providências para a minha vida. Pai, eu confio em Ti. Por certo, Tu irás se levantar em prol da minha vida. O Salmo 37 é um dos salmos mais belos que tem. E no versículo 5 ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Para sobressair a tua justiça como o sol sai ao meu dia. Entregar o caminho ao Senhor, no original hebraico, é literalmente você armar uma rede na beira da praia e ficar se balançando e tomando água de coco. E os problemas, mas tem problema, Deus está no controle de tudo. Ah, mas teu filho vai morrer, Deus está no controle da minha história. Ah, mas e a crise financeira? Deus está no controle dela. Ah, e o problema da saúde? Deus está no controle dela. E quem não entende, diz: ah, essa mulher é louca, esse homem é louco. Não, você vai dizer: eu não sou louco, mas eu entendi que o que eu não posso fazer, Deus pode. Aonde eu não posso ir, Deus pode. Ah, Ele está, e a minha vida pertence a Ele. É Ele quem cuida, é Ele quem traz a provisão, é Ele quem traz o alimento, o sustento, para que de fato eu avance.
Confiar em Deus é um elemento essencial para obtermos as vitórias as quais de fato precisamos. Eu não estou dando aqui asa a preguiçoso, mas para aqueles que de fato não sabem mais: Senhor, eu já bati, eu já procurei, Pai, eu me esforço, mas não tem acontecido. Apenas confia que Deus é poderoso para fazer acontecer na tua história. Queria que você se colocasse em pé nesse momento. Vamos renovar nossa fé nessa noite. Eu queria que nessa noite, talvez você tenha entrado aqui desesperado, desesperada. Talvez nessa noite aqui você tenha entrado aqui e tenha dito: Senhor, para mim não dá mais. O barco tem balançado muito e parece que eu vou. Eu queria que nessa noite você saísse desse culto não olhando para o tamanho do gigante que está diante de você. Eu queria que nessa noite você não olhasse para o vento forte, nem tampouco para a tempestade. Eu queria que você olhasse um pouquinho e dissesse: não, Jesus está no barco. Não, mas ele está dormindo, mas está no barco. Não importa se ele está quietinho, deixa lá, ele está no barco. Ele está no controle da situação. Então você não vai perecer porque ele está dentro do barco. Você não vai morrer porque ele está com você. Ele está no controle. Dias melhores virão sobre tua história. Dias melhores virão sobre o teu viver, porque Deus está no controle da nossa história. Dias melhores virá sobre a igreja do Galpão, sobre nossas histórias, porque Deus é quem se encontra no controle da nossa história, da nossa vida. Vamos curvar nossa cabeça.